Bem, pessoal, continuando aí, né, em relação à estrutura dos blocos econômicos no mundo, né, isso nós vimos um pouquinho a respeito da ONU, G7, G20, além, né, no caso desses grandes blocos, né, na busca tem um perfil, né, bem voltado para essa realidade comercial. Não podemos esquecer também da questão do Banco Mundial, tá? O Banco Mundial, na verdade, é uma instituição que vai servir, tá? De que forma? Fornecendo grandes financiamentos para combater a pobreza através de financiamentos e empréstimos aos países pelo FMI, tá? Então, o grande objetivo, no caso do Banco Mundial, é a promoção a partir de empréstimos feitos a países que estão em fase de desenvolvimento ou subdesenvolvimento, tá? Para que haja uma harmonia ou uma espécie de equilíbrio econômico, tá? Em relação a esses. E aí, no caso, vem o seu usual, tá? Esses empréstimos são feitos por quem? Pelo FMI, tá? Fique bem claro, tá? O Banco Mundial é uma coisa e tem como principal órgão de ajuda a essas questões, a essa sua filantropia ou objetivo, tá? O FMI, que seria, no caso, financiado por países de alta economia que lucram com os juros desses empréstimos, tá? Então, o próprio banco em evidência. O Banco Mundial tem a ideia de promover ou diminuir a questão da desigualdade, tá? Porém, o órgão regulador que vai prover esse dinheiro, né, esses empréstimos aí para que haja essa diminuição no caso, o FMI. Já no caso, a questão do FMI, ele trabalha diretamente, né, nações, as grandes potências, com juros, né, que nós sabemos que, querendo ou não, são altíssimos, né, e querendo ou não, promove o próprio crescimento dessas grandes potências que estão ditando regras, ditando a própria estrutura do mundo em si. Além disso, nós temos também a OMC, tá? A Organização Mundial do Comércio. O principal objetivo, no caso, ou os objetivos, né, promovedores dessa organização é o quê? Tá? O princípio da discriminação, tá? Ou seja, promover, né, e oferecer aos países benefícios, tá? Com o objetivo do quê? De diminuir, né, as desigualdades sociais. Um outro objetivo seria a questão da previsibilidade, tá? Impedindo a restrição do comércio mundial no que se refere às regras e sobre o acesso ao comércio internacional. Outro princípio é da concorrência leal, impedindo que haja subsídios a determinados produtos, tá? E que essas trocas devem ser de maneira justas para todos os membros, tá? Por mais que haja esses princípios da OMC, nós vemos que, querendo ou não, dentro dessa realidade, tipicamente não só global, mas com caráter cada vez mais dinamizado, né, pelo capitalismo, essas concorrências, na maioria das vezes, elas são desleais, né? Isso, os países que têm, querendo ou não, uma estrutura econômica muito melhor, conseguem oferecer um preço melhor, conseguem, na maioria das vezes, dominar os mercados. Tá? O outro princípio aí da proibição das restrições quantitativas, impedimento, tá? Ou proibição de produtos ou de cotas a determinados produtos aí, tá? Tem-se aquela ideia de uma limitação das restrições quantitativas, né, digamos assim, de países que produzem a mesma coisa, só que nessa relação aí, um país mais desenvolvido, querendo ou não, ele consegue colocar no mercado muito mais mercadorias do que um país, né, que não tem a mesma estrutura comercial. E um outro princípio seria o do tratamento especial e diferenciado, né, ou diferenciação para os países em desenvolvimento. Olha só, os países em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento devem possuir vantagens tarifárias e medidas favoráveis que deverão ser realizadas pelos países desenvolvidos. Tá? Seria uma ideia de tentar propor uma igualdade nas relações comerciais, por mais que, infelizmente, seja quase que impossível. Temos uma outra organização aí também, que seria a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ela, querendo ou não, é uma organização voltada para os países mais ricos, mais bem desenvolvidos, tá? E aí, no caso, os seus principais objetivos aí, é apoiar o crescimento econômico estabilizado, de empregos, elevar a qualidade de vida, manter a estabilidade financeira e uma contribuição para o comércio, né, querendo ou não, local e, posteriormente, esse comércio mundial. Tá? E, querendo ou não, são as grandes potências hegemônicas aí que conseguem estruturar essa realidade. E aí nós vamos ver que, querendo ou não, quando esses blocos, né, econômicos eles tendem a cada vez mais se materializar na sociedade, eles têm alguns objetivos. Tá? Dentre esses objetivos dinâmicas aí, né, defesa de alguns pontos. Né, uma zona de livre comércio, que hajam barreiras, tá? Que haja facilidade. Nessas facilidades, querendo ou não, os mais desenvolvidos conseguem, né,
dominar os mercados dos menos desenvolvidos, né? A criação também de uma união aduaneira, tá? A partir da adoção de uma mesma regulamentação para o comércio dos países de um bloco econômico. Aí já é mais voltado para a questão de países que estão num bloco econômico, haver uma espécie de liberdade, tá? Para que esses, né, países que estão dentro desse bloco tenham, digamos assim, uma mesma facilidade, né? Um pé de igualdade dentro daquilo que eles produzem, tá? Particularmente nesse bloco. O mercado comum, né, no estabelecimento da livre circulação das pessoas, capitais e serviços dentro desse bloco, tá? Nós vamos entender mais quando estudarmos de fato, né, ou vermos cada um desses blocos. Além do mercado comum, uma união política, econômica e monetária, tá? Esses blocos econômicos, querendo ou não, cada vez mais, não só dinamizados, mas estruturados, eles podem promover aquilo que nós conhecemos como, dentro desse mercado comum, uma única moeda, que é o caso que nós vamos ver em particular, tá, da União Europeia. Dentro dos grandes blocos econômicos que se estruturam no mundo aí, nós vamos ver, né, os que mais se destacam. A UE, a União Europeia, né, isso é a união dos países, né, que estão dentro da configuração geopolítica da Europa ali, querendo ou não, na atualidade é o bloco econômico com maior poder, e a dinamização dele se dá através do seu próprio comércio interno e da criação da sua moeda, não é isso? Né, o euro, moeda comum para esse bloco aí, querendo ou não, é a moeda mais forte e com maior poder de compra na atualidade. Principais objetivos da União Europeia, tá? Redução das desigualdades sociais entre os integrantes do seu grupo, uma união política, tá? Para esses países que fazem parte do grupo, e uma adoção de uma moeda única, que é o caso que nós vemos aí. O caso que nós vemos aí é do próprio euro. Atrelado a essa questão, né, da UE, nós vimos a questão do Brexit, né, que foi muito falado ou comentado, que seria a união, no caso, né, nós vamos ver lá na parte norte da Europa, né, da própria Grã-Bretanha, né, isso, a união, no caso, da Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, criando esse Brexit. Eles saem dessa construção da União Europeia, se limitam, tá, à criação desse Brexit aí. Nesse Brexit aí, um dos objetivos, na verdade, é não ter, digamos assim, as mesmas facilidades que se vê dentro da União Europeia, tá? E aí nós vamos aqui, cabe salientar que durante muito tempo buscou-se e, digamos assim, eles defenderam essa ideia, né, da criação do Brexit. No primeiro momento, né, havia a questão deles quererem se separarem da União Europeia, né, em outubro de 2019, somente posteriormente aí, com a própria adaptação do povo, né, no caso, né, daqueles que estão dentro da realidade do Brexit ali, que eles vão, houve uma espécie de votação, e nessa votação aí, né, eles optaram em sair, tá, e criaram o seu próprio mercado comum limitado na Europa. Além do Brexit, nós vamos ver a NAFTA, né? Isso, né? É um tratado ali dos países mais desenvolvidos na América do Norte, Estados Unidos, próprio México. Tem os mesmos objetivos, liberdades, né, ou facilidades econômicas entre eles, só que durante muito tempo se prevaleceu ou se deu, querendo ou não, uma maior vantagem para os Estados Unidos, e posteriormente a se estruturar internamente econômica para fazer também, digamos assim, uma espécie de frente contra essa realidade econômica norte-americana, que era muito grande e influenciava também a sua região, tá? Nós vamos ver, no caso, na América aqui do Sul, o famoso Mercosul, né? Isso, um mercado econômico voltado para os países da América do Sul, que liga também todas essas ideias, facilidades, relações econômicas, tarifárias e tudo mais, para trazer força para esse bloco interno, e posteriormente esse bloco interno, assim, fazer frente aos blocos externos que tentam emigrar e tentam se favorecer dentro, no caso, da América do Sul. A APEC, tá, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, tá? Países, né, alguns países da Ásia e alguns países, né, com fronteira no Pacífico, vão criar também esse bloco, tá? E o objetivo é o crescimento econômico e conjunto dos países que estamos ali, tá? Além do crescimento econômico, vão buscar a redução ou extinção de algumas taxas, facilitação no processo da expansão para os seus países membros, tá? Vão ter 3 pilares básicos: cooperação econômica e técnica, liberação comercial dos investimentos e facilitação dos seus negócios, tá? Então a PEC, né, é uma confederação voltada, um bloco voltado para a união dos países da Ásia e aqueles que fazem fronteiras com o Pacífico. O SADC, que seria a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, tem o mesmo objetivo, só que agora dentro do solo africano aí. Ele vai ser criado em 1922,
vai ter, no caso, a participação de 14 países. Tá? Esse bloco vai ter como objetivo o quê? O desenvolvimento econômico dos países africanos, resultando numa melhoria da qualidade de vida da sua população. Tá? Ressaltando que quase toda a África em si, né, querendo ou não, é dominada ou economicamente ou ideologicamente por países ou potências de fora, e nessa criação aí de SADC, a ideia que se tem é de uma reestrutura econômica, e automaticamente essa reestrutura econômica é trazer autonomia local. E além disso, a ASEAN também, tá? Associação das Nações do Sudeste da Ásia. O objetivo aí no caso é que os países que fazem parte desse bloco aí, com o lema de uma visão, uma identidade, uma comunidade, tá? Possam se unir, tá? Baseado na ideia do livre comércio também, tá? Livre comércio entre eles, fim das tarifas alfandegárias e, consequentemente, eles conseguirem, né, entre aspas, se portarem ou lutarem contra as intervenções econômicas que vêm de fora das potências mais fortes, tá? Então, espero que vocês possam ter compreendido um pouquinho, né, dessa estrutura ou dessa concepção, né, de mundo novo, né, uma realidade cada vez mais eficaz, mais predominante aí, e por mais que se lute pela questão do livre comércio, fim das barreiras alfandegárias e tudo mais, né, as potências com maior poder econômico, estrutura econômica, né, querendo ou não, elas conseguem se destacar em relação às nações que ainda estão num processo de desenvolvimento. Tá bom, pessoal? Valeu e até a próxima.